Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa da nova série do nosso Musical Informal. Nosso convidado de hoje é advogado com mestrado em Engenharia de Transportes pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas desde criança sempre teve uma paixão pelas harmônicas de boca, ou gaitas, como são mais conhecidas. Estou falando do meu querido amigo José Luiz Brito. Antes de chamar o nosso convidado, gostaria de desejar a vocês um Natal de paz e um 2021 com muita saúde, alegria e esperança. Zé Luiz, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu é que fico muito agradecido a você, caro amigo Silvio Gomes, pelo convite de ter sido convidado a participar do Musical Informal. Para mim, com toda certeza, é uma grande honra. Você me falou que seu interesse pelas gaitas começou por causa de um programa chamado Festival de Gaitas, na Rádio Nacional Rio de Janeiro, apresentado pelo Fred Williams, que era chamado na época o Rei da Gaita. Coincidentemente, eu ganhei aos 9 anos de idade na escola um concurso produzido pelo Fred Williams, e ele me levou para tocar com ele no seu programa na rádio. Mas o meu instrumento sempre foi outro. Já o seu, Zé Luiz, continua sendo as gaitas até hoje, não é isso? Silvio, em 1958, tinha 10 anos de idade, eu costumava ouvir aos domingos, às 10 horas da manhã, um programa na Rádio Nacional chamado Festival de Gaitas. Era conduzido pelo Fred Williams, né, um gaitista conhecidíssimo, e do qual participavam o Rio do Hora, um grande gaitista brasileiro, e Maurício Airone, que foi meu professor durante 2 anos, no tempo em que eu morei no Rio de Janeiro. O programa era espetacular e aquilo me incentivou muito, e numa determinada época, na época de Natal, conhecia e passava constantemente na Galeria Constança Valadares, e lá tinha a loja musical. E eu ficava namorando aquelas gaitas na vitrine, né? Pedi meu pai me comprou uma cromática, que eu tenho até hoje, me comprou duas, na verdade em 2 épocas diferentes. Mas uma permaneceu comigo, está até hoje perfeita, e que eu mandei arrumar, é uma relíquia que eu tenho, e tem outras que ele me deu também, que posteriormente mostrarei para todos. E, na verdade, não foi só eu que optou pelo instrumento, muita gente, né, optou pela gaita de boca, porque é um instrumento melódico, muito bonito, que se toca com sentimento, com alma. Então, não só no Brasil, como os que eu citei, o Fred Williams, o Rio do Hora, o Maurício Airone, embora tenham maneiras diferentes de tocar, mas a gente tem que considerar também os gaitistas estrangeiros, principalmente o Toots Thielemans, de quem eu fui fã, conheci pessoalmente em shows que eu participei, eu fui assistir no Rio de Janeiro, em festival de jazz, e em Belo Horizonte. O Toots morreu com 94 anos em 2016. E até aos 94 anos ele tocava com frequência e tocou no mundo inteiro com diversas pessoas, principalmente com o maestro Quincy Jones. O gaitista Larry Adler também, famosíssimo, né, que já faleceu há bastante tempo. Eu também posso citar aqui um gaitista que realmente privilegia muito o instrumento, que é o Stevie Wonder. Embora seja tecladista, ele ama com toda certeza a harmônica. É tanto que ele dá um local de destaque para as harmônicas dele em todas as vezes que ele faz um show. Elas ficam exatamente sobre o piano, em cima de um tecido especial de veludo.
Existem diversos tipos de gaita. Fale-nos um pouco sobre elas e as que você já tocou. De fato, existem vários tipos de gaitas. Elas podem ter vozes simples, oitavadas ou até de sonoridade trêmula, ondulante, oscilante, né? Tem um som muito bonito. Algumas são tocadas soprando e aspirando, outras somente soprando, como as gaitas baixo e as gaitas de acorde. São gaitas especiais, mas que têm um som maravilhoso. As mais conhecidas e usualmente empregadas são as harmônicas para solo. Essas pertencem a dois tipos distintos: a harmônica do tipo diatônica e a harmônica cromática, que é a mais comum de todas. Você é advogado e ficou 15 anos no Rio trabalhando. Como conseguiu conciliar as suas obrigações profissionais com a música? De fato, eu passei 15 anos trabalhando no Rio de Janeiro. Trabalhava na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro naquela época. E foi quando eu conheci o Maurício Ayhorn. Ele foi fazer um show no Teatro João Caetano e lá eu fiquei conhecendo. E como eu morava no Leme e ele também, nós éramos vizinhos, eu acabei me tornando aluno dele por 2 anos. Me ensinou muita coisa. O que eu sei hoje do instrumento eu aprendi com ele. Mas eu sempre gostei muito da música eh, do jazz, da bossa nova e da música latina. Não pensava em ser um instrumentista, não. Mas mais ou menos aos 10 anos de idade, exatamente mais ou menos em 1958, né, como eu disse, em que ouvia aos domingos o Festival de Gaitas Hering, me entusiasmei e como eu ia ao centro da cidade com frequência, na Galeria Constança Valadares existia uma loja, antiga loja de instrumentos musicais, chamada Musical. E lá eu ficava namorando na vitrine as gaitas que estavam lá expostas. E pedi ao meu pai, presente de Natal, uma harmônica. E escolhi qual? Exatamente escolhi uma cromática. Então, por isso a minha predileção pelas cromáticas. E ganhei uma, ganhei duas, ganhei três, até mais.
Uma delas está comigo até hoje, toda restaurada, quer dizer, que tem mais de 60 anos que está comigo. Como estava o cenário musical na cidade quando você voltou, Zé Luiz? A gente sabe que Juiz de Fora sempre foi uma cidade cheia de excelentes músicos, mas muito pouco valorizados. Agora, mais recentemente, é que a cidade passou a valorizar um pouco mais os seus músicos. Mas quem quiser fazer carreira na música tem que procurar os grandes centros e cidades do mundo, porque em Juiz de Fora dificilmente se consegue fazer carreira. Então, o músico está sempre tocando, mas sempre muito mal remunerado e não tem um trabalho fixo, né? Então fica tudo muito difícil. Então você tem que, se quiser, estudar muito e aí sim conseguir um trabalho melhor nos grandes centros. Você ficou muitos anos tocando na banda do meu querido amigo Giovannini. Bons tempos, né? E aí, sente saudade dessa época? De fato, eu toquei por 15 anos com o meu excelente amigo pianista Giovannini. Comecei a tocar com ele nos eventos, quer dizer, em casamentos e bodas, somente nas igrejas. Depois ele decidiu fazer igrejas e festas. Foi quando foi formada a banda, e no princípio formada por ele, por mim, pelo Pedro Paulo na guitarra, pelo Guilherme no violão e o Zé Francisco como baterista. Se eu sinto saudades daquela época, claro que sinto, mas com a idade mais avançada, torna-se mais difícil trabalhar na noite. As noites são muito longas e geralmente o trabalho musical terminava sempre ao amanhecer e o cansaço era muito grande. Então eu gosto de tocar sim, mas hoje eu prefiro ficar mais recolhido em casa mesmo. Não tenho mais condições de enfrentar o que enfrentei na juventude. Você participou de festivais de música em diversas cidades. Quais foram essas cidades e quem eram os seus parceiros? De fato, eu participei de diversos festivais, mas os melhores, na minha concepção, eram os de Piquiri, de Lima Duarte e de Três Rios. Toquei com o Márcio Itaboraí,
o Sergião Evangelista, o Jorge Alves, o Gilberto Vaz de Melo, que é o Jubinha, o parceiro dele, o Luiz Antônio, o Salim Lanha, Raquel Silvestre, Zé Francisco. Fora dos festivais, com os tecladistas Vanir, saxofonista e violonista Beraldo, tecladista Moacirzinho do Rafas, o Zezinho da guitarra, Joãozinho da percussão, pianista Toninho Oliveira, tecladista Francisco Menezes, com o baixista Palavrinha e o tecladista José Prieto. E além dele, o contrabaixista Sérgio Menezes e muitos outros músicos, os quais agora não me vêm à memória. Zé Luiz, que conselhos você daria para quem quer aprender a tocar harmônica de boca, ou realejo, como chama o meu amigo querido Rio Dora? A gaita, ou harmônica, ou realejo, como o Rio Dora trata a gaita, estranhamente realejo, não sei porquê, parece um instrumento fácil de tocar. Todo mundo pensa que pode tocar gaita, e até pode, porque a gaita você tira um som soprando e aspirando, sai um som. E você acaba descobrindo alguma coisa ali e consegue tirar uma música. Não é tão difícil assim. Mas nunca vai conseguir tocar como se deve, porque o instrumento tem uma técnica toda especial. Mas se não estudar com seriedade, jamais conseguirá resultados satisfatórios. É um instrumento que requer muita sensibilidade, atenção. Na gaita, você não tem como olhar o que está fazendo. E esse é o maior problema. É importante o conhecimento teórico, estudo das escalas e de harmonia, e é muito importante entender que a coluna de ar, ao tocar, deve ser suave. A gaita não é definitivamente um instrumento acústico. Se a coluna de ar for muito forte, descontrolada, as palhetas desafinam. E quando acontece isso, você tem que enviar a gaita para uma pessoa especialista, um luthier, que possa fazer a afinação do instrumento. E a afinação não é fácil de fazer, porque tem que mexer no metal da palheta raspando. Então é bastante complicado para afinar. Às vezes você perde o instrumento, tem que comprar outro. Para tocar é necessário usar um sistema de som sempre. Sistema de som de qualidade, com equalizador, reverberador, microfones de qualidade da marca, por exemplo, Shure ou Sennheiser. Tocar sempre com a boca limpa, os dentes escovados, e depois que terminar de tocar, limpar sempre cuidadosamente o instrumento para que ele permaneça perfeito, porque senão a durabilidade dele será pequena. E o instrumento é bastante caro, principalmente as harmônicas cromáticas, que é a que nós mais usamos. Zé Luiz, escolhe uma música para nós tocarmos juntos e encerrarmos o programa. Bom, então, para encerrar o programa,
vamos fazer uma homenagem ao nosso imortal compositor, pianista Tom Jobim, tocando a canção Eu Sei Que Vou Te Amar. Zé Luiz, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Caro maestro Silvio Gomes, uma honra para mim ter sido convidado para fazer parte do Musical Informal. E assim encerramos mais um programa da nova série do nosso Musical Informal. Se você gostou, dá uma força, inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.